Gostaria de iniciar esse nosso encontro para dialogar o nosso país, agradecendo a presença de todos vocês. E, aliás, o que pode ser mais relevante do que um dia para a gente se encontrar e pensar o nosso país, nas suas contradições, nas suas belezas, nos seus dissensos, nos seus consensos e, principalmente, naquilo que nós poderemos vir a ser. Então, não tem outra palavra nesse nosso início, a não ser agradecer a presença de todos vocês aqui. Lá em cima, no nosso cartaz, não sei quantos de vocês o estão vendo agora, mas eu posso rapidamente aqui mostrá-lo. Ele está não só na internet, como também espalhado fisicamente por aqui. Aqui em cima, nesta pontinha, nós temos um chafariz. Esse chafariz é só um pedacinho dele, né, que está aparecendo aqui, né? Só a parte de cima, né? A esfera armilar. Esse chafariz ficava bem pertinho daqui, ficava no Largo da Misericórdia, que, aliás, de tão pequeno, os historiadores afirmam que este nome Largo assim, é até imerecido, né? Porque ele fica aqui bem pertinho da gente e ele é praticamente uma descidinha entre uma rua e outra, né? Mas ele tinha este nome de Largo da Misericórdia. Esse chafariz é conhecido como o chafariz da Misericórdia, mas ele também tem um outro nome. Ele é o chamado chafariz do Tebas, do mestre artesão Tebas. Há muitos anos veio para cá, ainda éramos colônia, Brasil colônia, veio para cá um jovem chamado Lorena, que veio a se transformar no governador da nossa província, o governador Lorena. É por isso que a cidade de Lorena chama Lorena e a Alameda Lorena chama Lorena, né? Não é por esta exata razão, né? Eu estava dando esta aula para um aluno e ele falou: nossa, que coincidência, professor. Este governador tem o mesmo nome da minha cidade, né? Eu falei: não, isso não é coincidência, né? A sua cidade tem esse nome porque nós tivemos este governador Lorena e ele teve a sabedoria de olhar dentre todos os artesãos que existiam ao seu tempo e ao seu redor e identificar este artesão que era um ex-escravo, só que ele era o mais talentoso dos artesãos da sua época. Ele era o mestre Tebas. Então, à época, o poder colonial olhou para aquele talento brasileiro absolutamente exuberante e falou: este talento deve ser colocado à vista de todos. E a esfera armilar, com o seu arco voltado para o hemisfério sul, sempre apontava, segundo os sonhos mais delirantes e concretos daqueles intrépidos navegadores, que o novo mundo poderia vir a surgir aqui, desta junção inusitada entre várias possibilidades de pensamento e de sentimento que forjariam aquilo que o Darcy Ribeiro veio a chamar de um povo novo, diferente dos povos transplantados que corresponderam às demais formas de colonização. Esta construção de um povo novo, ela não se dá sem contradições, sem violências, mas ela também pode se dar como uma utopia, que seja algo absolutamente único na história da humanidade. Quem sabe nós aqui não sejamos os responsáveis por forjar dentro da nossa realidade aquilo que o mundo precisa vir a experimentar. Um local onde um governo olhe para o seu povo, identifique o maior talento e fale: isto aqui nos representará perante o mundo. Isto estava exposto aqui, pertinho de nós, no chafariz da Misericórdia, no Largo da Misericórdia. Então nós os trazemos para cá, toda esta enorme utopia da nossa colônia aqui para o nosso debate, para os nossos diálogos de hoje. Só que este encontro entre este enorme talento e uma capacidade de sabedoria política que internaliza institucionalmente este talento, ele já foi objeto futuramente de outras manifestações também, e é por isso que aqui no nosso cartaz a gente trouxe lá embaixo as manifestações da Tarsila. Tarsila tem um dos seus quadros fundadores, que é o Abapuru. Daqui a pouquinho ela pinta um outro chamado A Preta e depois ela unifica isto aqui no quadro que é a Antropofagia, basicamente dizendo o seguinte: olha, não é só essa mistura que nós temos aqui dentro que nos caracterizará, nós também teremos que apontar uma alternativa para um mundo carente de alternativas. Nós provavelmente
teremos que jogar um papel muito mais alto do que nós estamos acostumados a pensar. O Brasil terá que apresentar uma alternativa para um mundo que não tem alternativas. O império do mundo, os Estados Unidos, afirmam-se uma democracia para dentro de si, porque para fora de si, quando é o caso de instalar ditaduras mundo afora, nunca hesitaram, e nós somos resultado desta democracia de pé quebrado, que eles internalizam, mas não exportam. A China, a mais pulsante economia contemporânea, ela afirma em alto e bom som: a China nunca nasceu, a China nunca morrerá, nós somos o império do meio, o mundo nos pertence. Portanto, esta também não é uma alternativa para o restante do mundo. A Rússia, um outro ator de alta relevância no concerto mundial, tem a sua tradução na última das frases do seu czar contemporâneo, o Putin, afirmando: a próxima guerra será a guerra da inteligência artificial. A Rússia não será derrotada. Esta não é uma alternativa para o mundo. A Europa hoje claramente aponta como alternativa a imposição de altas barreiras àqueles que vão em busca do sonho europeu e, como resultado, um recrudescimento das forças da intolerância da extrema-direita e a própria morte do próprio sonho europeu. Esta não é uma alternativa para o mundo. Talvez aqui, onde nós, cercados das nossas próprias contradições, ao insistirmos em resolvermos as nossas contradições, construindo uma utopia, nós podemos oferecer uma alternativa ao próprio mundo. É possível conviver com o diferente, é possível, na diferença, chegar-se a consensos, e é possível que um governador olhe para o talento do seu povo e fale: isto aqui me representa, e internalize, portanto, o talento da ampla maioria da sua população como a sua mensagem para o mundo. Então, não só nós conseguiremos, nesta utopia delirante que eu aqui estou compartilhando com vocês, resolvermos as nossas contradições, mas também apontarmos uma alternativa para um mundo carente de alternativas. E entre um e outro, entre este passado distante, onde o mestre Tebas andava por aqui entre nós, entre a Tarsila e também os sonhos delirantes dos modernistas, nós temos os azulejos inspirados em Atos Bucão. E aqui talvez nós tenhamos uma das grandes utopias contemporâneas, que é a própria utopia de Brasília, na qual, olha só, o presidente da República afirma a um seu urbanista, Lúcio Costa: Lúcio, como é que a gente faz para todas as nações do mundo poderem conviver? Como é que a gente faz para que nós possamos aqui colocar um pedacinho daquele mundo que a gente só vislumbra, aliás, há milênios, a gente só vislumbra o mundo da paz e o mundo da harmonia? Como é que a sua arquitetura pode nos ajudar a construir um pedacinho entre esta utopia e aquilo que nós vivemos hoje? E aí o Lúcio Costa, dentre as várias alternativas dadas, falou assim: olha, presidente, eu não sei, porque isso que você me pede é algo absolutamente grandioso. Como é que a gente resolve os problemas de um mundo em contradição, de um mundo em violência, que não só são as violências internas, mas agora a possibilidade de uma guerra atômica, da própria destruição do planeta? Você me pede para que eu adiante uma solução para isso na arquitetura? Será possível que a arquitetura tenha algo a dizer sobre isso? Aliás, será que as ciências sociais têm algo a dizer sobre tão grandioso assunto como os próprios rumos do planeta? Será que o direito tem algo a dizer sobre algo tão grandioso quanto os rumos do planeta? E nessas conversas entre um presidente que sonhava poder colocar o Brasil neste patamar e o seu urbanista, eis que eles falam: e se nós colocássemos as embaixadas de tal maneira que os filhos dos embaixadores teriam que de alguma maneira se encontrar, ainda que não querendo? E quem sabe, num desencontro como esse, um filho de um embaixador soviético se conheça a um filho de um embaixador francês, e aí então eles percebam que nesta história eles também não são tão diferentes assim dos filhos dos embaixadores norte-americanos. E quem sabe ali, naquele pedacinho de cerrado, agora já colocado como base para a inteligência humana, nós comecemos a construir as bases da própria sociabilidade da raça humana como um todo, da espécie humana como um todo. Então, Brasília, ela é não só utopia, mas ela é aquilo que o Lúcio Costa
afirmava, o Brasil não mais exportará só agricultura, mas agora nós exportaremos cultura e nós exportaremos um padrão civilizatório que, por mais delirante que seja a utopia integrante deste padrão civilizatório, não será absolutamente disto que o mundo é tão carente hoje em dia, de um espaço que se afirme o inteiramente diferente daquilo que nós vivemos aqui. Estas pequenas reflexões, meus caros, que eu gostaria de iniciar trocando com vocês aqui, orientam este nosso dia de hoje. Como é que nós poderemos conversar sobre o Brasil, como é que nós poderemos dialogar sobre o Brasil, e por isso o nosso evento se chama Diálogos Brasileiros, Criatividade, Talento e Superação do Subdesenvolvimento. E aí, para isso, muito melhor do que eu falar aqui, será a nossa seleção estrelar ou estelar, não sei exatamente como se pronuncia esse adjetivo, dos nossos convidados de hoje, mas também certamente de vocês que estão aqui compartilhando conosco presencialmente e de todos quantos estão nos vendo e ouvindo também pela internet. Nós vamos ter um primeiro painel que se iniciará já com alguns pouquíssimos minutos de atraso, não muitos, chamado Interpretando e Sonhando o Brasil. Para isso nós teremos a presença já aqui entre nós do embaixador Recupero, que tem uma obra de interpretação do próprio país a partir da nossa história diplomática, que aqui será apresentada em detalhe, que é um patrimônio de todos nós, do nosso professor Luiz Carlos Bresser Pereira, que é economista preocupado a vida inteira em como o Brasil se posiciona perante a industrialização mundial, e nós teremos a honrosa presença aqui também do professor Adilson Moreira, que vai refletir sobre o direito e o seu papel na construção deste país a partir das suas reflexões sobre uma distinta hermenêutica. Professor, tenho lido seus trabalhos e já adianto aqui que todos deverão ler também aqui nesta faculdade os trabalhos do professor Adilson. Passo a palavra ao nosso embaixador Recupero, não sem antes apresentá-lo. Em primeiro lugar, o embaixador Recupero está na sua casa, que é a velha Faculdade do Largo de São Francisco, na qual ele se formou na turma do mestre de todos nós também, professor Fábio Conder Comparato. Depois, o ministro Recupero, ele vai contar talvez um pouquinho dessa história aqui, mas ele foi se aventurar no serviço da representação exterior do nosso país, onde carreira na qual ele teve grande destaque, dedicando-se a partir da mais ferrenha defesa dos interesses nacionais. Galgou cargos também na vida política, foi ministro de Estado e depois diretor de importantes organizações internacionais como a UNCTAD, e muito recentemente nos brindou com uma verdadeira obra sobre a formação do Brasil. Obra esta que se insere na tradição do pensamento da formação, tal qual Celso Furtado, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda nos pensaram como é que nós estamos nos formando e para onde nós podemos ir, portanto, simultaneamente um exercício de olhar para o nosso passado, mas também de inquirir no nosso passado, como é que nós construímos as plataformas para este futuro do que nós queremos vir a ser. Então, certamente, professor Recupero, seu trabalho é absolutamente referencial para que pensemos o Brasil. Então, é uma honra e com isso eu agradeço muito sua presença aqui, embaixador. Muito obrigado. Bom dia a todas, todos. Como nós estamos aqui numa veia histórica, né? O professor Otaviano lembrou muito o passado dessa área. Eu mesmo lembro, ao entrar aqui, que eu me tornei aluno dessa faculdade fazem já 64 anos, é muito tempo, né? E me lembro dessa sala da congregação, e na minha memória era muito maior do que é hoje, né? Talvez seja essa distorção das lembranças, né? O momento atual é um momento sombrio, né? É um momento muito mais de introspecção sobre o que aconteceu de errado do que propriamente de autoconfiança, né?
é um momento difícil. De minha parte, eu achei melhor apresentar a vocês um texto que eu redigi e apresentei à Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, há menos de um mês. Foi no final do mês de agosto, num ciclo coordenado pela acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira. Ela escolheu um tema até muito ambicioso, o que falta ao Brasil. Evidentemente é muita coisa, né? E cada um dos que falaram escolheram um determinado aspecto. Eu encerrei o ciclo procurando mostrar que nos faltava muito esperança, confiança no futuro. E por isso eu intitulei meu texto Brasil, um futuro pior que o passado? Com uma interrogação. E como subtítulo, Reflexões na antevéspera do bicentenário da independência. Porque me pareceu importante, nós estamos apenas há 3 anos de completar 2 séculos de vida independente, e esses aniversários são significativos, né? São ocasião justamente de refletir no que se fez, porque depois de 200 anos nós não podemos ficar botando a culpa no regime colonial, no passado que já ficou um pouco distante, né? Muita coisa que se fez de errado foi fruto de decisões autônomas, né? Então, eu vou ler esse texto a vocês, porque, como é um tema muito desafiador, eu preferi escrever. Normalmente eu não leio textos escritos, mas nesse caso eu achei melhor para evitar divagações. E como eu lhe disse, o ciclo chamava O que falta ao Brasil. E eu comecei dizendo, ao Brasil falta muito, quase tudo, para ser o sonho intenso de que fala o nosso hino. Uma lista exaustiva das carências nos aproximaria do infinito. O problema maior, no entanto, não é a ausência de muitas coisas desejáveis. O pior é que nos privamos da única condição indispensável para um dia conquistar o que nos falta. Perdemos a esperança, isto é, a confiança de que o futuro nos trará remédio às agruras do presente, da mesma forma que antes o presente costumava superar os problemas do passado. Vivemos um déficit agudo de esperança. E sem esperança não existe possibilidade de construir o futuro. O sentimento tem precedentes, geralmente em momentos de profunda desestabilização das instituições e das pessoas, como na súbita derrubada da monarquia. Joaquim Nabuco temia até o desmembramento do país ou a perda da noção de liberdade. O Visconde de Toné chegava a sentir, são palavras dele, intensa vergonha de não ter morrido. Silveira Martins comparava o Brasil ao que Diderot escrevera da civilização russa, um fruto que apodrecera antes de amadurecer. O regime de Pedro II, que esses brasileiros confundiam com o melhor Brasil possível, possuía aspectos respeitáveis. Era, contudo, um país de pouco mais de 14 milhões de habitantes, a maioria analfabeta, com expectativa de vida inferior a 30 anos, muitos recém-saídos da escravidão e abandonados à própria sorte. Houve depois outras fases de abatimento, mas a versão mais grave data de poucos anos atrás, de 2015 e 2016, um instante em que começou a desfazer-se a ilusão de que o país tinha dado certo. Guardadas as proporções,
o naufrágio da hegemonia do PT cumpre na história brasileira função análoga ao do colapso do comunismo no mundo. Para melhor explicar a afirmação, peço licença para transcrever na íntegra uma observação de Emmanuel Levinas sobre o sentido do fim do comunismo. O jornal La Stampa de Turino lhe havia perguntado, pouco antes de sua morte, em 1995, se pensava que esse acontecimento havia sido uma grande vitória para a democracia. E o filósofo respondeu: não, penso que as democracias perderam e muito. Apesar de todos os seus horrores, seus excessos, o comunismo havia sempre representado a esperança de uma ordem social mais equitativa. Não é que os comunistas tivessem uma solução ou estivessem preparando uma, ao contrário. Existia, no entanto, a ideia de que a história possuía um sentido, uma direção, e que viver não era insensato, absurdo. Não creio que haver perdido essa ideia para sempre seja uma grande conquista espiritual. Acreditávamos saber para onde ia a história e que valor dar ao tempo. Agora caminhamos sem rumo, perguntando-nos a cada instante que horas são, de maneira fatalista, um pouco como se faz o tempo todo na Rússia. Que horas são? Ninguém sabe a resposta. Essa é a citação do Emmanuel Levinas. Se trocarmos a palavra comunismo por petismo, impressiona como o trecho parece retratar o que sucedeu no Brasil. Excessos à parte, o PT também expressava a esperança de uma sociedade mais justa. Obviamente, além do PT, muitos brasileiros partilhavam a mesma aspiração. Foi o PT, porém, que teve a oportunidade de tentar, em mais de 13 anos de governo, aplicar inúmeras políticas públicas para reduzir a desigualdade. Outra semelhança com o comunismo real e seus mais de 70 anos no poder. Lula dava a sensação de encarnar uma notável transformação da sociedade. As medidas de transferência de renda, as cotas raciais, o acesso dos pobres ao ensino superior prometiam um futuro de superação da desigualdade extrema herdada do passado. Sem base financeira adequada, as fórmulas petistas se tornaram insustentáveis. Algumas concorreram poderosamente para desencadear primeiro a crise fiscal, em seguida o gravíssimo colapso que prostrou a economia até este momento. A associação que se estabeleceu, erroneamente, entre a ruína das contas públicas e o combate às injustiças sociais, abalou as fundações da crença de que somos capazes de superar a desigualdade. Após os sucessos do Plano Real, do crescimento do governo Lula, da conquista do grau de investimento, a debacle da economia trouxe de volta aos brasileiros o efeito psicológico desmoralizante do fracasso. A isso se somou o trauma do impeachment de Dilma, da condenação e prisão de Lula, de seu alijamento da campanha eleitoral de 2018, gerando contestações sobre a legitimidade democrática do poder. O pouco que sobrava do prestígio das instituições políticas se viu, ao longo de 3 intermináveis anos, estremecido pelas revelações quase diárias de escândalos pela Lava Jato. Ela mesma, ora em vias de desmoralização, devido a excessos e erros próprios, assim como a reação defensiva de setores políticos. O Brasil jamais tinha passado por retrocesso tão destrutivo na vida das pessoas por meio do desemprego,
do aumento da pobreza, do desalento. Nem experimentara nada equiparável ao profundo impacto depressivo dos escândalos de corrupção que destruíram a autoestima de todo um povo. Em conjunto, essas desgraças simultâneas produziram efeito equivalente ao da guerra sobre uma sociedade até então poupada de catástrofes históricas como derrotas e ocupações estrangeiras. Tenho usado os verbos no passado, a fim de situar no tempo o momento em que ocorreram as causas da situação que vivemos. Esse nosso passado próximo, contudo, não acabou de passar, é ainda o nosso presente. Neste mesmo instante, ele continua a nos fazer sofrer na persistência da estagnação econômica, do desemprego, do retrocesso social, da barbárie das prisões, da corrupção, da destruição da Amazônia, da degradação dos homens que nos desgovernam. A mais angustiante crise de nossa história se prolonga como obra de demolição em pleno andamento, como um work in progress, agravada pelo advento de um governo retrógrado, cujo único programa reside na demolição sistemática do passado. Se a analogia com o contexto externo for correta, deve-se esperar também por aqui uma transição dolorosamente longa, até que desponte período histórico diferente. No mundo, o sonho de uma sociedade mais justa acabou antes que no Brasil. Uma de suas primeiras expressões foi o ensaio do pensador e jornalista norte-americano William Pfaff, por volta de 1995-96, que partia da seguinte pergunta: e se não houvesse nenhuma razão de pensar que o futuro será melhor que o presente? Ou pior ainda, melhor que o passado? Desde o Iluminismo, acreditava-se que a história se encaminhava a um futuro que, retrospectivamente, daria sentido ao passado. Essa bela confiança tinha se evaporado. Profético, o ensaio de Pfaff antecedeu as calamidades que se sucederiam nos anos seguintes. A lista é interminável: o genocídio de Ruanda, os massacres da Bósnia, os atentados do 11 de setembro, a eterna guerra do Afeganistão, a invasão do Iraque, a proliferação do terrorismo, a guerra civil da Síria, a anarquia na Líbia, as massas desesperadas de refugiados, a devastadora crise financeira de 2008, o aumento da desigualdade, a conquista do poder nos Estados Unidos pelo mais reacionário dos populismos. A passagem para um novo milênio se cumpriu sob o signo da tragédia que voltou a pautar a história. Ubíqua, a crise da democracia liberal se manifesta por todo lado. Cobrem já boa parte da população mundial os regimes antiliberais, anticientíficos, negadores da mudança climática, hostis às elites intelectuais, à tolerância da diversidade, ao respeito do outro em matéria sexual ou cultural. Dos 4 centros do poder mundial, 3, os Estados Unidos de Trump, a China, do presidente vitalício Xi, a Rússia do czar Putin, colocam o egoísmo nacional acima de uma ordem internacional baseada em leis, movida pela busca do consenso. O 4º, a União Europeia, último reduto da democracia liberal, do bem-estar social, da defesa do ambiente, sofre da desunião, do Brexit,
do populismo de direita na Itália, Hungria, Polônia. Os regimes atuais, quer o capitalismo ocidental, quer a versão estatizante chinesa, são incapazes de resolver os 3 maiores problemas humanos: o aquecimento global, o aumento da desigualdade, o desemprego estrutural agravado pelos robôs e a inteligência artificial. A possibilidade de que a mudança climática se torne irreversível traz de volta a ansiedade pela sobrevivência individual que se sentia no final da antiguidade. Coroando tudo, os ocidentais perdem a confiança na própria cultura, atacada com prepotência pelos adversários do liberalismo e da democracia. Batidos pelos chineses na expansão rápida da economia, amanhã, quem sabe, na vanguarda das tecnologias de ponta, americanos, europeus, temem a emergência, pela primeira vez em 500 anos, de uma superpotência não ocidental. Como será o mundo do futuro? Que valores refletirá a partir da influência do poder chinês? Até que ponto a ordem mundial continuará a se inspirar no iluminismo, na Declaração dos Direitos do Homem, na democracia? É possível confiar na evolução de um regime como o chinês, que confina centenas de milhares de uigures em campos de lavagem cerebral, que não tolera a diversidade de Hong Kong? É nesse nevoeiro espesso de incertezas que se esconde o horizonte do futuro. Não foi muito diferente 100 anos atrás, quando o Brasil se aproximava do primeiro centenário. O mundo saía da Grande Guerra destroçado nas estruturas e nas almas. Em 1919, negociava-se o Tratado de Versalhes. Paul Valéry escrevia: "Nós, civilizações, sabemos agora que somos mortais. Sentimos que uma civilização tem a mesma fragilidade que uma vida." Os tempos não eram melhores que os de hoje. Basta lembrar que o ano do centenário da independência no Brasil coincidiu com a marcha de Mussolini sobre Roma, a primeira conquista de um país pelo fascismo. A década de 1920 se encerraria com o colapso da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão. A seguinte assistiria ao sinistro triunfo do nazismo, ao stalinismo, ao estalar da Segunda Guerra Mundial, com o cortejo de horrores que se seguiu: o Holocausto, os campos de extermínio, as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Nada disso impediu o Brasil de avançar. Ao completar 100 anos de vida independente, a sociedade brasileira deu balanço no passado, espantando-se com o déficit. No sugestivo estudo que dedicou ao centenário, A Nação Faz 100 Anos, a professora Marli Silva da Mota mencionava o severo juízo de Capistrano de Abreu ao concluir em 1907 seus capítulos de história colonial. O legado de 3 séculos de colônia teria sido a pobreza intelectual, moral e material, a inexistência de vida social, a incapacidade organizativa. A monarquia escravocrata não havia sido capaz de superar tal herança em 67 anos de crescimento modorrento. O debate intelectual, jornalístico, antes e depois do centenário, produziria em 1924 a coletânea A Margem da História da República,
Seu organizador, Vicente Licínio Cardoso, afirmava que o desafio de sua geração consistia em empreender, eu cito, nova obra de construção, ou seja, fixar o pensamento e a consciência da nacionalidade brasileira. Tudo com maiúsculas. Na época eles tinham essa mania. Nas palavras de Marli Mota, eu cito a historiadora, ser moderna, eis a aspiração da sociedade brasileira às vésperas do centenário da independência. Embora a autora advirta que os diferentes atores tinham concepções diferentes do que era a modernidade. A diversidade marca, de fato, as manifestações do centenário, que se inauguram em fevereiro com a Semana de Arte Moderna aqui no Teatro Municipal de São Paulo, seguindo-se a fundação no mês seguinte do Partido Comunista do Brasil, em Niterói, a do Centro Dom Vital, núcleo do pensamento católico conservador, por Jackson de Figueiredo, o sacrifício heróico dos 18 do Forte de Copacabana, primeira manifestação pública do tenentismo que iria destruir a República Velha, anos mais tarde, a Exposição Internacional de Setembro e a instituição, curiosamente, no último dia do ano de 1922, do Imposto de Renda. Quer dizer, tudo eram iniciativas de modernização, inclusive o Imposto de Renda. O carcomido sistema político da República Velha não soube captar os sinais de que a sociedade ansiava por mudanças profundas. A greve geral de 1917, a pulsação dos movimentos artísticos, a inconformidade das baixas patentes do Exército com as fraudes eleitorais. Mostrou-se, assim, incapaz de deter o processo de autodestruição que culminaria na Revolução de 30. Nascido com a Primeira República, em 1889, Vicente Licínio Cardoso manifestava a decepção dos contemporâneos com os 35 anos do regime, em palavras que parecem expressar os nossos sentimentos em relação aos 34 anos da nova República. E eu cito as palavras de Vicente Licínio Cardoso, em 1924. A grande e triste surpresa de nossa geração foi sentir que o Brasil retrogradou. Chegamos quase à maturidade na certeza de que já tínhamos vencido certas etapas, resolvido de vez certos problemas essenciais. E a desilusão, a tragédia, foi sentir quanto de falso havia nessas suposições. Fim de citação. Apesar do igual desapontamento, há uma evidente diferença entre a efervescência de 1922 e a desesperança de hoje. O contraste talvez se deva à crueldade do choque recente, por haver sido precedido da ilusão de que o Brasil era a maior história de sucesso da América Latina, como afirmou a revista Economist, na edição da fatídica capa do Cristo Redentor decolando, em novembro de 2009. Sem a mesma frustração de um tempo melhor, os brasileiros de 22 só viam, ao olhar para trás, um passado de atraso, ignorância e insucesso. A própria crise do sistema político vinha de longe, tornara-se crônica. O governo de Epitácio, que terminava em 22, até se comparava com vantagem aos anteriores, embora a situação não tardasse em se agravar com o advento de Arthur Bernardes. O confronto entre o primeiro e o segundo centenário põe em evidência
o inédito da experiência corrente, a de que, em alguns aspectos importantes, o nosso presente é pior que o nosso passado. Não se trata do vulgar sentimento do poeta castelhano de 1400, de que, a nuestro parecer, qualquer tempo passado foi melhor, como dizia Jorge Manrique nas Coplas por la muerte de su padre, que é um poema de 1415, se não me engano. Quem negaria, por exemplo, que os tempos atuais são piores que os da modernização do Estado e industrialização dos anos de 1930 a 1950, aos 50 anos em 5 de JK, aos da política externa independente de Jânio e Santiago Dantas, aos 16 anos de estabilidade, crescimento, conquistas sociais de Fernando Henrique Cardoso e Lula. Se essa avaliação for julgada subjetiva, existe um critério mensurável e indiscutível, o do crescimento econômico. Segundo o professor Rogério Furquim Werneck, entre 1940 e 1980, a economia brasileira apresentou taxa média de crescimento de 7% ao ano, expansão rápida e estável, pois em 40 anos, apenas em 1942, registrou-se queda do produto. O longo período de crescimento, comparável aos asiáticos, permitiu multiplicar o PIB real por 15. Apesar da população haver triplicado no período, o produto por habitante cresceu mais de 5 vezes, que é uma coisa extraordinária. Compare-se agora com as 4 décadas seguintes, de acordo com os dados do estudo da Goldman Sachs, em maio de 2019, deste ano, intitulado Brasil, 2 décadas perdidas em 40 anos. Poderia o país perder meio século? Afirma o estudo, e eu cito o que ele diz, que nas 4 décadas, entre 1981 e 2020, o ano que vem, o crescimento real do PIB per capita quase certamente ficará em menos de 0,8% ao ano. Comparem com os 7% nos 40 anos anteriores. Menos de 0,8% ao ano na média. Nesse passo, levará 87 anos para dobrar a renda per capita. Em 2 das últimas 4 décadas, o Brasil experimentou declínio de crescimento real do PIB per capita, quer dizer, nós fomos para trás. A década de 1980 e provavelmente esta que está terminando, a de 2010. A próxima década poderia também ser perdida. Nesse caso, o Brasil teria perdido meio século. É o fim da citação desse estudo. Esta última frase, da perda de meio século, parece ecoar as palavras do Barão de Cotegipe ao Barão de Penedo sobre a Guerra do Paraguai. Maldita guerra, atrasa-nos meio século. Um fracasso de 50 anos é assustador. É preciso martelar esses dados a fim de combater a complacência e reconhecer que estamos diante do maior desastre de desempenho coletivo de nossa história recente. Temos de admitir que o nosso presente é, sob esses aspectos, muito pior do que certas fases do nosso passado. Existem, claro, luzes que se contrapõem às sombras. Estes 40 anos de altos e baixos coincidem com a consolidação da democracia. Sem arbítrio nem poderes especiais, a democracia encontrou soluções
a problemas criados ou agravados pelos militares, a crise da dívida externa, a inflação explosiva, a destruição dos direitos humanos, a ruína do Estado de Direito. Nesse período, em especial nos 20 anos, entre 1995 e 2015, alcançou-se a maior redução relativa da pobreza e da indigência de nossa história. O Plano Real criou uma moeda relativamente instável, instituiu-se o Ministério da Defesa para subordinar os militares ao poder civil, atingiu-se a universalização do ensino fundamental, os estudantes das classes C, D e E no ensino superior saltaram de 87.095 a 2,1 milhões em 2015, é um número impressionante. Né? Lançaram-se as bases de um serviço de saúde universal. Os progressos são reais. O problema é que, depois de gerar tais resultados, o sistema político-econômico mostra sinais de esgotamento, produzindo rendimentos decrescentes. Ora, se a estagnação se perpetuar, muitas conquistas se revelarão insustentáveis a longo prazo. Foi o que sucedeu na Argentina, onde os progressos educacionais e sociais vêm sendo gradualmente erodidos pela crise quase permanente. O bicentenário da independência argentina, em 2016, encontrou a nação pior do que 100 anos antes, no primeiro centenário, quando era a quinta maior economia do mundo. O decadentismo, o declínio secular, que nos habituamos a atribuir a nossos vizinhos do Rio da Prata, é, na verdade, doença contagiosa, que já transpôs as nossas fronteiras. A exemplo de 100 anos atrás, a aproximação do segundo centenário fornece estímulo para reagir à doença antes que se torne crônica. Em 22, esse papel pioneiro correspondeu, em primeiro lugar, à Semana de Arte Moderna. Um século depois, ultrapassado o debate de 22 sobre a modernidade e a questão da identidade nacional, o que nos cabe é identificar razões para confiar que o futuro será melhor que o presente e superior aos melhores momentos do passado. Precisamos de razões plausíveis para recuperar o que perdemos devido aos sucessivos fracassos. A confiança em nossa capacidade de influenciar o futuro, de dar-lhe um sentido humano. O ponto de partida terá de ser a renovação da cultura, da filosofia, da literatura, das artes, como na Semana de Arte Moderna, como na geração espanhola de 1898 e na experiência de outros povos. Não creio que a renovação possa vir nem da economia, nem da política. Ela terá que vir da cultura. Aliás, uma coisa importante que as pessoas esquecem de mencionar é que a renovação da direita e da extrema-direita no Brasil começou no terreno das ideias e da filosofia. Começou com o professor Olavo de Carvalho, que, por mais estigmatizado que seja, é um fenômeno que merece reflexão. A renovação da direita começou pela cultura, não começou no exército, não começou em outro setor. De 1922, o que ficou na memória coletiva foi a Semana de Arte Moderna. É por referência a Mário de Andrade, a Oswald, a Bandeira, a Drummond, a Villa-Lobos, aos que vieram depois, que nos definimos na consciência de uma identidade bem diferente da que prevalecia anteriormente. No campo das ideias,
os sinais não são encorajadores. A novidade, se é que cabe tal palavra, é a versão brasileira requentada de fenômeno mundial, a seita de extrema-direita que mistura ideólogos pós-fascistas com iluminados, astrólogos, apocalípticos e lunáticos de todo gênero. Em política, a polarização e radicalização da sociedade se aproximam dos níveis da véspera do golpe militar de 64. Consolida-se um quadro perverso, que lembra o quadro italiano no período em que o Partido Comunista se mantinha como primeira força de oposição. Atingia 1/3 do eleitorado, mas não lograva romper esse teto. Dizia-se então que a Itália não era um país normal, como os demais da Europa Ocidental, pois não existia possibilidade de uma alternância democrática, que equivaleria à chegada do comunismo ao poder. A eleição brasileira de 2018 ajusta-se a essa descrição. O padrão se reproduzirá por muito tempo, se não se romper a polarização entre extrema-direita e PT, com o medo empurrando os segmentos médios na direção da direita. Superar o medo requer algo parecido ao compromisso histórico que se frustrou na Itália, isto é, a aliança entre o centro socialmente progressista e a esquerda democraticamente renovada. A eficácia econômica, a responsabilidade financeira que tomaram o lugar da luta contra a miséria depois do colapso da era Dilma, não bastarão se não forem acompanhadas de vida melhor para os marginalizados. A paixão capaz de galvanizar a sociedade brasileira só pode vir da busca da maior igualdade possível. Uma população dividida por profunda desigualdade de condições jamais se empolgará pelos ideais do liberalismo, do ultraliberalismo, de competição, eficácia, meritocracia, produtividade. Necessárias para tornar sustentável a economia, essas qualidades precisam ser conciliadas com forte redistribuição da propriedade e da renda. Nos anos 20, o vácuo criado no debate público pelo fim do abolicionismo começava apenas a ser ocupado pelo que se chamava de questão social, sob impacto das greves operárias, dos primeiros sindicatos, da agitação dos jornais e elementos anarco-sindicalistas. Dos 17,5 milhões de habitantes de 1900, rurais e analfabetos na sua maioria, a população atingiria cerca de 31 milhões no ano do centenário. A partir de então, acelera-se a dupla explosão demográfica e urbana, hoje em grande parte concluída, até chegar aos atuais 209 milhões, 87% vivendo em cidades. O crescimento concentrou-se maciçamente nos pobres, deu nascimento às favelas, às gigantescas periferias que circundam as cidades, mesmo as pequenas do interior. Nelas se desenvolve um ator social novo, de cultura original até na religiosidade carismática e na expressão política. Esse ator novo exige um lugar ao sol, na vida política, na economia, na cultura. A história dos últimos 100 anos se confunde com o esforço de integração da periferia, das resistências aos avanços, dos políticos e partidos que tentaram canalizar a luta ou se beneficiar dela,
Vargas, PTB, Lula, PT. Ninguém se iluda. O aparecimento de um novo ator social e política tem sempre efeito profundamente desestabilizador. Assim sucedeu na Europa da Revolução Industrial, com as revoluções de 1830, 1848, da Comuna de 1871. Entre nós e no resto da América Latina não será diferente. Não haverá paz, estabilidade, retomada do desenvolvimento sem a integração progressiva do novo ator como cidadão, produtor, consumidor, agente de cultura. Urge, por isso, dobrar a página desta anomalia monstruosa produzida pelo medo na última eleição, reabrindo o caminho para devolver a esperança a todos os brasileiros, em especial aos que mais carecem dela. Depois desta hora do poder das trevas, impõe-se dar sentido à história, recuperar o sentimento de que a vida humana no Brasil não é absurda e insensata. Nesse esforço, cabem à renovação da cultura e aos intelectuais um papel insubstituível. Trata-se, com efeito, como escrevia Marcuse em O Homem Unidimensional, de fazer com que os extremos se encontrem, isto é, que a consciência humana mais evoluída se ponha a serviço da força humana mais explorada. Não está escrito nas estrelas que o nosso futuro será melhor ou pior que o presente e o passado. Sem o consolo das certezas ilusórias, depende apenas de nós, de nossa ação consciente, que os próximos 100 anos revertam o declínio, garantindo-nos um futuro melhor que o presente e superior ao passado. Devemos devolver ao Brasil não uma esperança qualquer, mas aquela de que afirmava Walter Benjamin. É apenas por causa dos que não têm esperança que a esperança nos foi dada. Muito obrigado.